Eu sei que vocês gostaram muito do meu vídeo na área externa porque vocês querem me ver numa situação de perigo, numa situação hostil, que eu esteja ameaçado. Então voltei a gravar do lado externo, mas de um modo mais controlado, até mesmo porque hoje, sexta-feira, tem toda uma questão que esse aqui é o melhor período da semana, é o pôr do sol da sexta-feira, é o momento mais mágico onde nós percebemos que a vida de fato ela tem uma certa magia. E por conta disso, por conta do pôr do sol, desse pôr do sol de outono, eu vou fazer uma live hoje às 10 horas da noite para nós conversarmos, falarmos de assuntos, como foi na semana passada. Vamos bater um papo nessa live, então hoje às 10 horas da noite, mais uma live aqui no canal. Traga a sua bebida, traga o seu salgadinho para que a gente possa interagir de um modo bem legal nessa live de hoje às 10 horas da noite, em homenagem ao belo pôr do sol dessa sexta-feira, em homenagem à sexta-feira, que é o melhor dia da semana. Mas hoje foi um dia também interessante porque nós tivemos a demissão de Mandetta, o Nelson Barra Rubens foi nomeado novo ministro da Saúde. Por que Nelson Barra Rubens? Porque o próprio Bolsonaro não sabe o nome do seu novo ministro da Saúde, ele trocou o nome do ministro algumas vezes na entrevista concedida para a CNN. Mas enfim, por que nós temos que falar sobre isso? Porque o Bolsonaro ele mudou todo lado de fora, então vocês vão escutar barulhos externos. O Bolsonaro ele acabou trocando o seu ministro e começou a dizer que há um golpe em curso contra ele, que o serviço de inteligência organizado pelo general Augusto Heleno percebeu e desbaratinou uma tentativa de golpe, ou pelo menos não desbaratinou, mas percebeu uma tentativa de golpe do STF, do João Dória e também do Rodrigo Maia contra ele, Bolsonaro. E por que Bolsonaro está fazendo isso? Nós temos dois motivos. O primeiro deles é o mais óbvio. Bolsonaro perdeu o seu elemento de fustigação, que é Luiz Henrique Mandetta. Agora ele precisa encontrar um outro alvo para continuar fritando e manter a sua militância ativa e principalmente coesa e também engajada. Bolsonaro depende do engajamento da sua base de eleitores, isso todo mundo sabe. Aqueles 30% eles são fundamentais para a manutenção de Bolsonaro e ele não quer que esse número aumente. Isso é importante. Muitas pessoas falam sobre cachorro latindo aqui no canto, fiquem tranquilos, ambiente externo não tem como controlar, tá? Muitas pessoas falam sobre a popularidade de Bolsonaro, que o Bolsonaro perdeu uma grande chance de poder aumentar a sua popularidade nesse momento de pandemia, nesse momento de crise. Porque nesses momentos de crise, vou me aproximar do microfone enquanto o cachorro está latindo, para a gente falar mais pertinho. Porque nesses momentos de crise, seja pandemia ou conflitos externos, a chance do governante se projetar é muito grande, de aumentar a sua popularidade é muito grande. Mas Bolsonaro não quer aumentar a sua popularidade, e esse é um detalhe muito importante que as pessoas elas não entendem. Bolsonaro ele quer manter 30% de aprovação independentemente do que aconteça. Ele não quer abaixar para menos de 30% e ele também não quer aumentar, porque isso faz parte da estratégia de Bolsonaro. Então todos aqueles jornalistas, analistas políticos que falam que Bolsonaro quer aumentar a sua aprovação, ele não quer, eles estão errados. Bolsonaro ele quer atuar exatamente com essa porcentagem, exatamente com esses 33%. E você vai entender o motivo. Então o que acontece? Bolsonaro precisa manter essa militância ativa e engajada, então ele começa a direcionar novos alvos. Rodrigo Maia é um deles. Hoje, até esse momento, vou até conferir com vocês aqui no Twitter, no celular, mas a hashtag Fora Maia ficou num dos primeiros lugares durante muito tempo. Agora já acabou caindo, né? O assunto do momento agora é Demi Lovato. Mas a hashtag Fora Maia ficou nos Trending Topics durante muito e muito tempo, que é claro levantada pelo gabinete do ódio. Então Bolsonaro ele quer manter isso, ele precisa dar elementos para sua militância. E esse motivo de falar que está tendo esse golpe, ele casa com o segundo motivo. Eu já havia falado para vocês, tem um gato passando ali, por isso que o cachorro está latindo. O cachorro latia por causa do gato e o gato não sou eu, é o gato animal. Olha lá, tá vendo? Talvez seja por isso que o cachorro também estava latindo. Ele me viu, é o gato, e começou a latir. Mas brincadeiras à parte. Eu já falei para vocês há um certo tempo que havia um caráter religioso no apoio dos bolsonaristas ao presidente Bolsonaro. Não somente o elemento dos evangélicos, o cristianismo. Não, há um elemento religioso com a própria figura de Bolsonaro.
Os apoiadores de Bolsonaro, eles começam a enxergar Bolsonaro como se fosse a própria religião deles. É uma religião, o bolsonarismo ele se tornou uma religião. Porque nesse mundo pós-moderno que nós vivemos, nós temos vazios existenciais e nós precisamos encontrar sentido para as nossas vidas. Muitas pessoas vivem bem sem um sentido, mas são poucas, tá? A maioria, a grande, esmagadora maioria de pessoas precisa encontrar um sentido para a vida. Não são iguais Camus, que a vida é melhor se for vivida se não tiver sentido. Mas isso é história para outro vídeo. Então essas pessoas, para completar o vazio existencial delas, encontraram em Bolsonaro. E o próprio presidente, com esse tom messiânico, esse tom redentor, alimenta isso. Então há esse elemento místico, podemos dizer assim, esse elemento de sentido que Bolsonaro dá para a vida dessas pessoas. Então o sentido delas é justamente o Bolsonaro, aliado a todo aquele discurso patriótico, da apropriação dos símbolos culturais. O próprio Bolsonaro atacou o Rodrigo Maia falando isso, que o Rodrigo Maia não é tão brasileiro, que ele está prestando de serviço para o Brasil, falta um coração verde e amarelo para Rodrigo Maia. Ou seja, todos aqueles que atacam Bolsonaro, eles estão atacando a própria república, eles estão atacando o próprio país, ou seja, são traidores da pátria. E você que apoia Bolsonaro é uma pessoa que quer o bem para o Brasil, quer o bem para o país. Então é um sentido muito forte para a vida das pessoas. E Bolsonaro conseguiu fazer isso. E há esse caráter religioso. E a própria Deutsche Welle, que é um renomado jornal alemão, falou sobre isso. Desse caráter, religioso, de seita de Bolsonaro. E isso tem muito a ver, características muito parecidas com o radicalismo islâmico dos muçulmanos. Eu vou ler para vocês o trecho da Deutsche Welle, que está aqui no blog do Balaio do Cocho, que é do colunista Ricardo Cocho, do UOL. A Deutsche Welle falou o seguinte. Onde está? Peraí, eu vou pegar aqui para vocês. Um segundinho. Deixa eu pegar aqui, eu mandei pro rapaz aqui, ó. Para entender o que se passa na cabeça dessa gente, então falando do caso dos bolsonaristas, vale ler outro trecho do editorial da Deutsche Welle sobre o atual momento do Brasil. Isso foi o Couto falando. Abre aspas. O bolsonarismo assumiu agora todas as características de uma seita, cujos membros estão dispostos a seguir seu líder incondicionalmente até a morte. Esse culto à morte está se tornando cada vez mais evidente nas manifestações dos bolsonaristas. Um caixão é carregado alegremente no meio de uma pandemia. Expõe-se a si mesmo e os outros ao perigo de um contágio e se grita: a Covid pode vir e estamos prontos para morrer pelo Bolsonaro. Isso traz muitos elementos da jihad islâmica, né, da luta, da guerra religiosa que é praticada principalmente no Oriente Médio. Então, o que acontece com o terrorista islâmico? O terrorista islâmico, o Mohammed Atta, que jogou o avião contra as Torres Gêmeas, um dos aviões, ele não estava morrendo por ele. Ele estava fazendo tudo aquilo por Allah, porque ele acreditava que o sacrifício da vida dele valia a pena. O sacrifício da vida dele era um sacrifício por Allah e ele teria uma recompensa quando ele morresse. A mesma coisa ocorre com o bolsonarista. Ele pode destruir os laços de amizade, ele pode se autodestruir. Como estão falando, eles estão dispostos a morrer por Bolsonaro. Eles podem até pegar o Covid, ou seja, eles sabem que existe o Covid. Eles sabem que o Covid é algo sério. Mas eles podem até mesmo morrer, porque o sentido da vida deles é justamente o bolsonarismo. É justamente o Bolsonaro. E se Bolsonaro acabar, acaba o próprio sentido da vida. Então eles podem até morrer, podem até pegar o Covid, podem até ficar doentes, mas o que eles querem é continuar lutando pelo sentido da vida deles. Eles lutam por Bolsonaro da mesma forma que um terrorista islâmico luta por Maomé. Não há diferença. E se você ataca Bolsonaro, seja com posts, com ironias, com qualquer coisa, eles agem da mesma forma que os radicais agem com relação a Maomé. Claro que eles não chegam, como ocorreu no Charlie Hebdo, de matarem pessoas, pelo menos não por enquanto, mas eles agridem. Nós vimos um empresário bolsonarista do PSL lá do Mato Grosso do Sul dando um tapa na cara do morador de rua, do mendigo. Então há um elemento também, novamente o cachorro me viu, começou a latir, há um elemento também violento nos bolsonaristas. Há um elemento destrutivo, há um elemento de revanchismo. E essa questão do sentido também está muito presente. É uma seita, eles enxergam Bolsonaro como uma seita
E é por isso que Bolsonaro ele precisa manter os 30% de aprovação. Ele não pode trabalhar com mais nem menos. Por que ele não pode trabalhar com menos? Porque se ele trabalhar com menos, ele perde essa turba raivosa dele. Ele perde 30%, é um número muito considerável. Então ele não pode ter menos do que 30%, só que ele também não pode ter mais. Porque se ele tiver mais, ele vira maioria. E ele não trabalha bem com a maioria. Porque se ele virar de fato a maioria, ele perde o discurso do outsider político, ele perde o discurso do perseguido político, e é muito, mas muito importante ele ser perseguido. É muito importante as pessoas sentirem que de fato elas estão defendendo Bolsonaro, que elas estão conseguindo proteger o seu sentido de vida, proteger Bolsonaro. Então, se eles são maioria, quem que vai atacar a maioria? Mas agora, com minorias, Bolsonaro recebe ataques diários, e isso faz com que a militância tenha que defendê-lo. Isso provoca engajamento, isso acende a militância e isso mantém a militância ativa. Por isso que para a estratégia de Bolsonaro é importantíssimo que ele mantenha os 33% de aprovação, nem para mais, nem para menos. De 30% a 35% ele continua sendo minoria. Como minoria, ele apanha. Se ele apanha, a militância engaja. E com 30% a 33%, 35%, ele está no segundo turno, mantendo o mesmo discurso de perseguido, de outsider, de ser um perseguido pelo sistema. Porque quando ele vira maioria, ele se torna o próprio sistema. E esse discurso não pode acontecer. Vocês estão entendendo a estratégia de Bolsonaro, o fator religioso, a comparação com os extremistas islâmicos? Isso tudo faz muito sentido e é claro que essa é uma análise, uma reflexão que eu estou construindo. Eu vi aqui o texto do Kochel no UOL, achei interessante, vi o caráter religioso da Deutsche Welle, não fui o único que pensou nisso. Então eu gostaria de trazer essa reflexão de Bolsonaro com o Islã e trazendo até mesmo esse golpe, porque o objetivo do golpe é manter a militância engajada. Só isso. Esse golpe é um golpe possivelmente inventado por Bolsonaro. Mas o que vocês acharam? Porque o golpe que era falado, possível golpe branco que era falado, era dos militares. E o general Augusto Heleno nem cita os militares nesse dossiê que Bolsonaro disse ter. Mas o que você acha de toda essa situação? Gostaria de ouvir a sua percepção a respeito da minha reflexão de Bolsonaro, do Islã e também... eu não estou falando que Bolsonaro é islamista, eu estou fazendo um comparativo de fanáticos religiosos com o bolsonarismo, já que o bolsonarismo está quase virando uma religião. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Hoje à noite, 10h30, nós vamos ter live no canal, tá? 10h30 não, perdão, 10 horas a live no canal. Deixa eu arrumar o meu cabelinho. Bom final de semana a todos e fiquem atentos à live, se inscrevam no canal, ativem as notificações para que vocês não percam essa live, que vai ser uma live muito legal aqui no nosso canal. Vamos discutir, vamos falar sobre assuntos amenos, amenidades, descontração. Então espero que vocês tenham uma ótima tarde, no pôr do sol bonito, onde vocês estiverem. Vocês não vão estar vendo o pôr do sol, porque esse vídeo só vai às 8, daqui 2 horas. Mas espero que vocês tenham tido um ótimo pôr do sol. Então nos vemos daqui a pouquinho, às 10 horas da noite, numa live especial aqui no canal do Professor Leonardo. Então fiquem ligados lá no Twitter, que eu vou mandar também um post falando que hora que nós vamos começar também, a hora que tiver para começar a live, a gente fica ligado lá, beleza? Então se inscreva no canal, ative as notificações e me siga lá no Twitter, @profleoficial.